Eu gostaria de, no início da nossa meditação, convidá-los a fecharem bem os olhos. Fechem os olhos a ponto de não verem nada. Eu vou demorar um segundozinho para que todo mundo feche os olhos. Todo mundo feche os olhos. Enquanto você está de olhos fechados, não abra, permaneça. Coloque a sua mão, 2 dedos de sua mão direita, um pouquinho aqui do lado do olho, mas permaneça com os olhos fechados. Agora você vai imaginar que está andando dentro da sua casa, dentro do seu muro, agora você está saindo na rua, mas você não consegue ver absolutamente nada. A única coisa que você consegue sentir é uma grande escuridão. Essa escuridão está causando em você nesse momento medo. Você está com medo de cair, de esbarrar em alguém, porque você não consegue enxergar, não consegue ver. Os seus passos estão marcados por essa escuridão. Você sai tentando manter-se de pé, se segurar. No seu coração você está um pouco com medo, porque não sabe o que tem à sua frente. Agora, você imagina que à sua frente tem uma grande luz. Você está de olhos fechados, mas consegue ver uma grande luz. E você caminha em direção a essa luz. O medo vai se afastando do seu coração. Porque você consegue agora enxergar claramente. Aquele temor já não está mais com você. É exatamente para que você pudesse pensar, imaginar a sua vida sem Jesus. Eu sei que alguns de vocês, apesar de eu também estar de olhos fechados, e caminhei aqui, não bati em ninguém, pelo menos não senti. Mas eu senti que alguns não fecharam os olhos. Quem estava com os olhos abertos? Levante a mão. Ah, eu sabia que eu tinha sentido.
Por que a gente tem dificuldade de fechar os nossos olhos na oração? Porque o nosso coração não está totalmente confiante em Deus. A gente não confia. A gente tem medo de se esbarrar em alguma coisa. A primeira leitura que nós escutamos na missa de hoje, o autor sagrado dizia assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Quem é essa luz que aquele povo que estava nas trevas passaram a vislumbrar? Jesus. Jesus é a grande luz capaz de romper com a escuridão das trevas. Agora é importante que a gente imagine também que o autor sagrado não está falando da ausência da luz do sol. O autor sagrado está falando que aquela multidão que andava nas trevas do erro, nas trevas da ignorância, nas trevas da autossuficiência, da arrogância, viram no menino Jesus uma luz capaz de transformar a sua vida. Porque, na verdade, meus irmãos e irmãs, é isso que Jesus quer trazer ao nosso coração. Por isso, para o povo judeu, que esperava a chegada de um grande rei, de uma criança que fosse nascer em grandes palácios, Nosso Senhor vai lá e destrói essa expectativa. Em vez do menino Jesus nascer em um palácio, em um berço de ouro, o menino Jesus vai nascer na estribaria, na cocheira de dar comida aos animais. Por isso que depois o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo para se fazer igual aos homens, exceto no pecado. A experiência da escuridão que simbolicamente vivemos no início da nossa meditação é exatamente o que acontece na nossa vida quando não somos capazes de perceber Jesus nas pequenas coisas. Nós não podemos esperar um Jesus que vem vestido com ricos brocados, um Jesus que vem cheio de poder, de arrogância, mas um Senhor que se veste de criança, que se humilha, que se faz pequeno para alcançar o coração dos pequenos, para trazer luz àqueles que muitas vezes vivem nas trevas. E veja, meus irmãos e irmãs, que esse Jesus que vem ao nosso encontro, ele tem uma missão especial: dar-nos a verdadeira vida, trazer a nós a verdadeira luz, a luz sem ocaso. E olha que coisa interessante acontece no evangelho que nós escutamos. Primeiro fala da história de um recenseamento.
feito no tempo que Quirino era governador da Síria. E olha o que acontece. José e Maria, por serem descendentes de Davi, vão à cidade de Belém, na Judéia. Maria estava grávida, era preciso que também participasse desse recenseamento. E enquanto eles estão em Belém, o tempo da gravidez se completa e Maria dá à luz o seu filho. Certamente, quando a gente escuta no Evangelho dizer que Jesus nasceu em uma gruta, foi colocado em uma manjedoura, não tinha lugar para ele nas casas, nas hospedarias, nas pensões da vida. Aí a gente coloca até a mão assim na cabeça e diz: meu Deus, mas que povo ruim. Não abriram suas casas para receber Maria e José. Não receberam aquela pobre senhora que estava prestes a dar à luz. Quanta ruindade, quanta maldade. Primeiro, meus irmãos e irmãs, quem não acreditava na palavra do Senhor, muito dificilmente poderia acreditar que Maria estivesse grávida pela ação do Espírito Santo. Poderia acreditar que Maria daria à luz o Filho de Deus. Muito dificilmente poderia pensar. Por outro lado, essa história do recenseamento era como se tivesse a obrigação de todos os filhos de Padre Marcos participarem do recenseamento aqui. Os que moram em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Estados Unidos, não sei mais por onde, Fortaleza, Recife, todos tinham que vir para cá, todos. Se fossem casados, tinham que trazer também as suas esposas. Por isso, na casa das pessoas não tinha espaço. Não era só maldade. Claro que isso tem uma predileção de Deus. É comum, outro dia uma pessoa disse assim: padre, aqui quando é no período do festejo de Santo Antônio, as pensões ficam cheias, não tem espaço para mais ninguém. É verdade. No tempo do recenseamento também foi assim. A cidade ficou cheia demais. E Maria e José, pobres, foram ter Jesus lá no curral. Por que eu estou dizendo isso? Para chamar a atenção nossa, para que a gente não fique imaginando que o povo daquela época era ruim, e agora nós que conhecemos a história de Jesus pela palavra, pela pregação da igreja, pela história, é que somos os bons. Será se é mesmo? Será se às vezes nós também não fechamos as portas do nosso coração para Jesus? E diferentemente do povo daquela época, nós conhecemos Jesus. Nós sabemos sobre Jesus. Então Jesus, ele nasce do modo mais simples. Um outro detalhe que o Evangelho apresenta é que o primeiro anúncio do nascimento de Jesus não foi dado aos grandes. O primeiro anúncio não foi dado àqueles que moravam na cidade.
não foi dada aos reis, aos governadores, às pessoas importantes da sociedade. Mas o primeiro anúncio foi dado aos pastores. Quem eram os pastores? Aqueles homens encarregados de cuidar do rebanho durante a noite. E eles estavam lá cuidando do seu trabalho. Aí o Evangelho do Senhor diz que um anjo apareceu a esses pastores e anunciou, falou do nascimento de Jesus. E mais uma vez, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que aqueles pastores ficaram envolvidos por uma grande luz, porque o anjo do Senhor é ser de luz, mas acontece algo que chama a atenção. Eles ficaram com medo. O Evangelho diz que eles ficaram com medo, apesar de estarem vendo o anjo que fala com eles, apesar de terem sido envolvidos pela luz. E o anjo vai então dizer para os pastores: não tenhais medo. E se a gente for contar na Sagrada Escritura, essa pequena frase, não tenhais medo, ela se conta 365 vezes. Quantos dias tem um ano? Maria, minha gente, é 350, né? 365. Então, nosso Senhor, todos os dias da nossa vida, a mensagem que Deus transmite a nós é que não tenhamos medo. Por quê? Porque essa grande luz que é Jesus nos envolve a cada manhã. Essa grande luz que é a presença de Deus nos envolve. Por isso não precisamos ter medo. E o anjo diz para os pastores: eu vos anuncio uma grande alegria que será para vocês e para todo mundo. Hoje, na cidade de Belém, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que notícia maravilhosa! Que anúncio perfeito! Que manifesta concretamente o amor zeloso de Deus por nós. Deus se faz criança. Aquele Deus que é poderoso, aquele Deus que é rico em bondade, em amor, em misericórdia, Ele vem a nós na fragilidade de uma criança, para chamar a nossa atenção a Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar o Natal de Jesus é reconhecer a grandeza de Deus e, mais do que isso, o seu amor para conosco. Um amor cuidadoso, um amor que não se cansa de amar, um amor que não cobra nada em troca, mas simplesmente se dá por inteiro. E é esse amor que deve iluminar a nossa vida, a nossa existência, a ponto de também nós nos doarmos ao Senhor, abrirmos o nosso coração. O evangelista diz que quando o anjo do Senhor fala aos pastores dessa alegria,
O céu desce à terra, a corte celeste vem à terra e expressa, canta o hino de louvor ao Senhor. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Depois a leitura, ela fala desse príncipe da paz. Esse Jesus que vem com a marca da realeza de Deus, não a realeza do mundo. Esse Jesus que vem na justiça e na misericórdia, na bondade. Esse Jesus que chama para si cada homem e mulher para uma experiência de amor verdadeira. Meus queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para acolher a alegria do Natal de Jesus. A verdadeira alegria, aquela que nem o tempo pode tirar de nós. Essa alegria que transforma a nossa vida. Esse Jesus que é príncipe da paz, Ele quer fazer morada em nossos corações. E assim nos chama a não sermos desejosos da paz, mas construtores. A paz que, como diz a Sagrada Escritura, é fruto da justiça. O Senhor nos chama, meus irmãos e irmãs. Ele está no meio de nós. Ele quer fazer morada no nosso coração, na nossa vida. Por isso agora, antes de professarmos a nossa fé no Cristo, eu convido você a ficar de pé. Coloque sua mão direita sobre o coração. E se a gente iniciou a pregação com os olhos fechados, nós vamos concluir assim também. Porque agora você vai dizer com o coração: Senhor Jesus, está tão fraquinho. Senhor Jesus, abro para Ti as portas do meu coração. Faça dele, Senhor, a Tua manjedoura, para que Tu possas, Senhor, encontrar afago. Vem, Senhor Jesus, habitar no meu coração, na minha família. Hoje, Senhor, entrego a minha vida a Ti e louvo ao Pai que pela infinita misericórdia Te enviaste a mim. Por isso, Senhor, com os anjos e os santos, eu repito agora, com aquilo que há de mais puro do meu coração: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra do meu coração, na minha família, na minha comunidade e na sociedade. Vem sobre nós, Príncipe da paz,
e ensina-nos a construir um mundo de justiça e de paz, aonde reina o amor, a misericórdia, a compaixão, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Agora vamos